Gente, então vamos lá. Eu vou repetir para dar início à gravação, tá? Eu vou falar sobre a LGPD, abertura à pauta do principal de hoje, porque é tema das correções agora que vocês já vão começar a ter agora dos meses de fevereiro e março em diante. Então, vocês vão ter essa abordagem da LGPD, e eu vou dar pelo menos uma pauta. A Total, faz a LGPD para os cartórios, já fizemos para vários, e eu vou explicar qual é o tema, o que eles vão abordar na LGPD, o que vocês têm que ter. Em seguida, eu vou tirar as... Eu vi um apanhado das principais perguntas de vocês dentro dos grupos que nós criamos, tá? E foi até legal a ideia da Camila de criar um grupo só para notas, um só para RGI, porque ali, um só para protesto, que ali a gente conseguiu centralizar umas perguntas dentro daquela pauta, né? E eu peguei as principais dúvidas e a gente vai tirando aqui. E, ao final, é vocês, tá? O objetivo nosso é fazer uma reunião com menos de uma hora. Vamos tentar, tá bom? Vou começar, então, com a LGPD. A LGPD é o provimento 134, tá? Que fala da Lei Geral de Processamento de Dados. Ela tem ali termos de segurança para os cartórios ou para todas as empresas. O provimento 134 trata dos cartórios. Ela trata da segurança dos dados pessoais dentro do cartório. Ninguém quer ver, ninguém gostaria de ter uma informação sua particular sendo exposta. Não vou falar do cartório em si, mas quantos casos a gente já não ouviu de pessoas que tiveram seu imposto de renda divulgado, ou seu CPF com as informações pessoais divulgadas em grupos, né? E, de um modo geral, essas invasões acontecem, né? E muito em função também da falta de segurança. É claro que, por mais que segurança que você ponha no seu cartório, vai ter sempre alguém para invadir. Eu já tive cartórios aqui que tiveram com seus servidores invadidos, e eles estavam todos, os dois, eu lembro bem, estavam com seus antivírus, com seus firewalls todos ativos, e mesmo assim o hacker vai lá, pega seus dados, faz aquela chantagem. Por isso é importante ter sempre um backup ativo. A Total também oferece isso. Mas ninguém quer ver seus dados expostos, tá? Então, a LGPD trata disso. E cartório, como qualquer outra empresa, uma empresa de contabilidade, por exemplo, está ali o seu salário, a empresa de contabilidade expõe, a empresa de contabilidade está ali o seu salário, a sua participação desde quanto você trabalha. A empresa de contabilidade também tem que ter a sua responsabilidade com os dados pessoais, tá? Um técnico de informática, ele também tem que ter sua responsabilidade com os dados pessoais dos seus clientes, porque ele acessa o servidor, ele está lá acessando os arquivos, né? E ele é responsável pelos dados pessoais que estão lá no seu cartório, tá? A Total, como empresa, também tem que assinar os seus termos de responsabilidade quando ele faz o acesso remoto, quando ele pega seus bancos de dados e traz para cá, dentro dos meus backups que eu faço dentro do meu servidor, da minha nuvem, eu tenho que ter minha responsabilidade com isso, né? Eu assino termos quanto a isso. E o cartório, como o proprietário dessa informação, ele tem que ter a responsabilidade dele junto, que é o verdadeiro proprietário, é o cliente, é o dono do dado pessoal. Então, se o Rafael Henriques for numa empresa de contabilidade ou for na Americana, dar seus dados para fazer as suas compras, tá? Ele é o proprietário do dado pessoal, tá? E a Americana é o responsável por guardar e cuidar desses dados, tá? Da mesma forma que o Rafael não quer os dados dele exposto pela Americana, o cliente também não quer os dados deles exposto pelo cartório. Por qualquer descuido, o cartório deixa escapar os dados pessoais, tá? O provimento 100 já protege e veio de antemão ao provimento 134 do LGPD, o provimento 100, que trata da segurança dos sistemas, e foi a pauta da nossa live anterior, né? Ela já protege, ela exige do cartório certos resguardos de informática. Ela exige que os sistemas, ou seja, da outra empresa, tenham os logs de acesso, quem alterou, quem mexeu no dado, quem excluiu, quem cancelou,
Isso nós mostramos semana passada, tá? O provimento 100, acho que é o 100. Não, é o provimento 74, se não me engano, o 100 é o do COAF. O provimento 74 exige exatamente isso aí, a proteção do aspecto da informática no seu cartório, dos arquivos do seu cartório. E aí depois... E depois vem o provimento 134, que aí sim vem tratar dos dados pessoais, tá? O cartório precisa que seus funcionários, vou mostrar aqui um termo que nós fizemos, ele precisa que os funcionários todos assinem os termos de cuidado com dado pessoal, tá? É preciso com que as empresas prestadoras, como a Total, os seus contadores ou os técnicos de informática também assinem termos, que eu vou mostrar. É preciso que o cartório denomine um encarregado. O encarregado é uma figura que a Agência Nacional de Proteção dos Dados, a ANPD, criou, que seria uma figura entre a empresa, o cartório, e a Agência Nacional. Tá? É uma figura que quando o proprietário do dado pessoal, o cliente do seu cartório reclamar de alguma coisa, essa pessoa que é o encarregado vai se oferecer para se explicar, para ouvir e repassar o problema para a NPD. Então, tem que ter a figura do encarregado. A gente nomeia, isso é um contrato, que a gente mostra esse contrato para o cartório, para a pessoa assinar. Tá? Nós verificamos nos sites de vocês e dentro do cartório as políticas de privacidade. Você tem que estar exposto à política de privacidade do cartório, tanto na entrada do seu cartório como no site. Um botãozinho, um clique lá, tá lá, política de privacidade. Aí tem aquilo tudo, os cookies. Já entraram nos sites, tem aquela história de aceito cookies. O que é cookie, para vocês que não sabem? Cookies é a possibilidade do site capturar de alguma forma o seu nome, o seu IP, o seu telefone. Isso são cookies. Então, ele está te avisando quais são esses dados e que você aceita ou não aceita. Você clica em aceita e continua dentro do site. Então, dentro da LGPD, se você tem site, e a Total também faz site, eu estou vendendo tudo, né? A Total também faz site, a gente verifica se o seu site está com cookie. Se você não tem site conosco, assim mesmo, dentro do nosso projeto, a gente verifica se você tem um site, se você tem cookie dentro do seu site, ok? E o mais importante que veio dentro do provimento 134, que não veio na forma anterior, é a situação do relatório de impacto, né? O relatório de impacto fez toda a diferença agora nesse provimento que saiu para vocês, que provavelmente vai ser questionado. É um questionário que nós fazemos, o cartório perdão, o tribunal quer saber com o provimento se determinada situação acontecer, qual o risco dessa situação acontecer e qual seria o impacto se acontecer essa situação. Eu vou dar um exemplo. Se seu cartório não tem antivírus, se você não tem controle de acesso a quem acessa os livros, a parte física dos dados do seu cartório, se você não tem esse controle, qual é a possibilidade disso acontecer no seu cartório? Então, um questionário que eu vou fazer com vocês. Isso é muito pouco, eu tenho controles, eu não tenho controles, então eu avalio qual é a possibilidade. E, em função da resposta, dentro do relatório de impacto, eu avalio qual vai ser o impacto de acontecer algum problema no seu cartório com essa possibilidade. No nosso exemplo, você não tem antivírus. Isso é um problema. Eu tenho antivírus, mas não é pago. É um problema não tão grave. Eu tenho antivírus e altamente controlável. A possibilidade bem remota de acontecer. E se acontecer algum problema em uma dessas três situações, com grátis, com não tem, ou com tem de alto nível, dependendo do tipo de antivírus que você tem, pode ser mais grave ou menos grave o impacto dessa invasão de hacker ou de vírus nos seus bancos de dados. Então, isso é um relatório de impacto. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também, vou botar na tela e vocês vão entender isso aí, tá? E, por fim, o treinamento. A gente oferece um treinamento online
No provimento 134, ele não disse se o treinamento tem que ser presencial ou não, mas eu entendo que possa ser um 34 para quê? Para os seus funcionários têm que entender a responsabilidade e o cuidado que eles têm que ter com o dado pessoal. Vou dar mais um exemplo acontece muito nos cartórios, acontece no local. Funcionário que trabalha com celular, e o celular é próprio e atende os clientes, né? Então, seu escrevente que atende os clientes e pega os dados pessoais no WhatsApp dele. Esse celular é dele, é pessoal. Tem política de saída desse celular do cartório? Qual é a gravidade, qual é o impacto disso, tá? Então, a LGPD está tendo cuidado com essas situações, ok? De novo, não é querer prender o cartório e deixar o cartório preso dentro de mais uma coisa que eu tenho que fazer, não. Imagina sempre vocês na situação se fosse Americanas. Americanas, o cara que é o vendedor lá e pegou seus dados pelo WhatsApp, de repente esse celular desse vendedor caísse nas mãos de terceiros e seu número está sendo divulgado para abordagens e tudo mais. Isso é o cuidado que a LGPD tem. E no caso do provimento 134, é ao cartório, tá bom? Deixa eu mostrar rapidamente aqui, para não tomar muito tempo, depois eu fico aberto para perguntas, alguns termos. Eu vou puxar a tela aqui para cima para vocês verem, ok? Esse aqui é um termos de ciências e deveres, responsabilidade e requisitos, tá? É um termo que cada funcionário do cartório vai ter que assinar. Ele vai tomar conhecimento da lei, da tal, do que ele foi, que o responsável, no caso do Tadeu, lá do 27º, ele vai assinar e vai tomar ciência, de que ele conhece, de que foi orientado quanto à LGPD, tá? Isso é um termo. Vou mostrar um outro aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir o mapeamento de risco. Relatório de impacto. Esse é bem interessante. Esse relatório de impacto, puxando para a tela de baixo, por exemplo, aqui embaixo, a controle de remoção de ativos, ele vai botar, ele responde o questionário, tá? E ele fala, não tem controle de remoção de ativos. Então, existe uma possibilidade 3 para ele, tá? Porque ele não tem nenhum controle. Eu fiz um outro cartório agora há pouco tempo, que ela tem total controle, tá? Então, a numeração aqui é bem mais baixa. E aí, qual é o risco de acontecer uma remoção de ativos dentro de uma probabilidade dessa? É um risco elevado. Então, o cartório tem que trabalhar em cima dessa situação, tá? E assim a gente vai. A política de uso de dispositivos pessoais. A empresa possui política de home office, tá? Não tem política de não tem home office. Então a possibilidade de acontecer isso é um risco baixo, porque como ele não tem home office, não tem a probabilidade de acontecer, o risco é muito baixo. Então o risco é baixo por si só. Então, gente, é um mapeamento que eu não sei se o tribunal vai pedir essa correção, vai pedir esse mapeamento, não posso dizer, tá? Mas está no provimento 134 sobre relatório de impacto sobre mapeamento de risco, tá? Então, está aqui para vocês verem, o que a Total faz esse mapeamento, para vocês terem essa ideia. Deixa eu mostrar alguma outra coisa. Política de privacidade. Eu pego a política de privacidade, isso aqui vai. Política de cookies, tratamentos realizados, qual é a finalidade do tratamento do cartório, é a forma, tal. Isso tem até... Gente, isso aqui eu não inventei esse texto, é claro que eu melhorei, mas esses textos estão lá em Google, aquelas coisas que vocês pesquisarem. É claro que eu aperfeiçoei dentro da Total, para Total, ok? Mas isso aqui tem que estar pregoado na entrada do cartório, e se vocês tiverem site, isso aqui tem que estar no site para vocês
para o cliente que entrar no portal, saber que o cartório se preocupa com a política de privacidade, com os dados dele, que o dado é do cliente, não é do cartório. O cartório é o proprietário daqueles dados para a LGPD. Aqui, por exemplo, é um encarregado também, é a contratação do encarregado, tá? Responsável do 27º resolve nomear tal, papapá, exercer a função de carregado pelo tratamento de dados pessoais e ficará responsável pelo controle de ocorrência e atuará como canal de comunicação entre o controlador e os titulares, assim, assado. Então, também a gente também faz a nomeação, né? A nomeação do encarregado. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu permitir de entrar aqui. Gente, basicamente de LGPD é isso, tá? É o cuidado que vocês têm que ter, de alguma forma, nessa correção. Valores, se vocês quiserem cotar comigo, depois no particular eu mando, tá? Vai variar em função do tamanho do que vocês querem fazer quanto à LGPD. De coração, não fui eu que inventei a LGPD, quem inventou foi esses provimentos, tá? Mas é importante ter. Vai ser objeto da correção, como foi da vez passada. Da vez passada, se eu não me engano, tiveram 5 perguntas quanto aos cuidados da LGPD e não tinha um provimento próprio. Agora tem o 134, tá? Então, deem uma atenção ao provimento 134. Quem tiver dúvidas, eu posso ajudar. Não precisa fechar nada comigo, tá? Tem outras pessoas que fazem, tem advogados que fazem. Existem diversas outras, milhões de outras pessoas que também promovem o controle da LGPD no cartório, tá? Não precisa ter nenhum certificado LGPD, não precisa ter nenhuma comprovação que o cara entende, da pessoa que entende. Só tem que saber aplicar a LGPD no cartório, tá bom? Querem perguntar alguma coisa de LGPD agora? Vamos deixar para o final? O que vocês preferem? Quiser fazer algum comentário sobre LGPD, vamos falar.